Eclipse solar em Aquário, dia 17 de fevereiro de 2026, às 9 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Sou Deise Rafael, sou astróloga, sou analista junguiana e a seguir eu falo exatamente sobre este eclipse, mas também amplio o conceito sobre eclipse de uma forma geral. O eclipse, ele passa 6 meses aproximadamente reverberando. Então ele pega aquele eixo e fica ali batendo em coisas que a gente tem pendente, que a gente não resolveu e que lá no comecinho era só um detalhezinho que a gente precisava resolver e acabar. Mas aí a gente foi empurrando com a barriga e a coisa foi crescendo, agora não tem como a gente fugir, tá? Nem julgue, nem coloca na situação de é bom ou ruim. Eclipse não é bom, também não é ruim. Ele não cabe nesse conceito, ele é muito maior do que isso. E todas as vezes que a gente pensa em eclipse, a gente tem que pensar o seguinte: vai acontecer alguma coisa externa a mim. Uma notícia que a gente viu na TV, uma colega, um vizinho, ou nosso ambiente de trabalho, alguém que vai chegar com uma situação que você vai parar e pensar, nossa, mas isso é comigo. E aí sim você começa a perceber a reverberação já do eclipse bem antes dele acontecer, tá certo? Questão de uns 15 dias, 10 dias, você começa a ver esse eclipse acontecendo. E ele é muito específico, ele não vai alterar toda a sua vida, ele vai alterar assuntos que estão naquele eixo que está sendo sensibilizado. O eixo deste eclipse é Aquário-Leão. Aí você já olha lá no teu mapa. O que você tem lá que está assim, precisando cuidar? O que você está deixando passar? Que não está sendo importante hoje para você, mas que aí se torna de alguma forma extremamente importante. Observa que semanas antes já começa, você já vai começar a perceber, mas só que de uma forma mais acelerada, porque o eclipse ele acelera o tempo da gente, acelera o tempo das coisas que precisam ser atendidas, é como se fosse uma urgência, né? E dessa forma, a gente também precisa ter um olhar para todo o cenário de como o eclipse está acontecendo. Se eu olho a mandala daquele cenário, eu observo que tanto o Sol quanto a Lua, que vão estar juntos, eles estão fazendo um aspecto desafiador, estão fazendo uma quadratura com Urano. Então, seguramente, esse eclipse vai ser um eclipse de rompimento com coisas que eu trago do meu passado. Situações, pessoas, relacionamentos, trabalho, processo educativo, coisas que já foram muito significativos, só que eles foram se dissolvendo com o tempo, como se eu virasse páginas do livro da minha vida e tudo isso tivesse ficado num capítulo muito especial, mas que não faz mais sentido no presente. Então tem que ficar guardado, não pode mais fazer parte. E aí o eclipse vem para tirar das nossas vidas, das nossas rotinas, essas questões. Sempre o eclipse vai tocar aquela parte mais sensível. Então, se no eixo Aquário-Leão eu tenho um assunto muito sensível, muito especial, que para mim é especial, mas que eu não dei muita atenção e está sensibilizado, está fragilizado, provavelmente neste eclipse ele se rompe. Ele não se rompe porque aquilo não faz sentido. Ele se rompe porque o tempo daquilo acabou. Ele se rompe porque não tem mais como eu carregar hoje em dia aquela questão. Agora, que fique muito claro, você não vai conseguir romper uma determinada coisa, uma determinada situação e reverter depois. Tudo que é rompido, encerrado durante o eclipse, vai continuar para sempre. Outras possibilidades, outros relacionamentos,
outras questões vão surgir, mas pode ser até semelhante, pode ser até com pessoa parecida, mas não é com a mesma pessoa, não é com o mesmo assunto, não é com a mesma questão que você vai viver. E aí, você dá uma olhadinha exatamente o que você tem naquele eixo, Aquário e Leão. Se você não consegue compreender sozinho, você faz o seguinte, você entra em contato com o WhatsApp da Bio e aí tem um atendimento personalizado, tá certo? Como todo eclipse solar acontece numa lua nova, a nossa expectativa é de coisas novas. E é isso que ele vai trazer. Quando ele rompe, quando ele varre, quando ele faz a gente ter um movimento de retirada das nossas vidas de coisas que já não fazem mais sentido, a gente começa a ter possibilidades, chances, a gente começa a vislumbrar coisas novas. Então, essas novas sementinhas que virão para nos levar para um caminho muito mais agradável, muito mais salutar, muito mais satisfatório. No dia, exatamente no dia do eclipse, procure ter uma agenda bem flexível, sabe? Deixa a tua agenda com um pouquinho mais de espaço, porque muito provavelmente você vai precisar dar resposta rápida para situações que estão fora do teu radar hoje. Então você já se organiza para você fazer de uma forma melhor o seu dia 17 de fevereiro. Os signos mais impactados seguramente serão Aquário e Leão. Isso não significa que todos os demais signos do zodíaco não serão sensibilizados, muito pelo contrário. Todos nós temos Aquário e Leão na nossa mandala astrológica, então todos nós seremos sensibilizados de uma forma ou de outra. É que os assuntos de uma pessoa necessariamente não são os assuntos da outra. As casas sensibilizadas para uma pessoa não é da outra. E por conta disso é que acontece a individualidade da sensibilidade e também dos atendimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. E se você tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários, eu terei prazer em responder. Um forte abraço e até breve.